início do dia, a gente começou com a informação do Lucas Dias e, segundo ele teria conversado com o presidente Romildo Bolzan e o Romildo Bolzan haveria afirmado para ele que já estava em andamento as conversas para a renovação do técnico Renato Portaluppi. Ok, a primeira informação do dia foi essa, do nosso colega Lucas Dias. No decorrer da tarde, o nosso colega César Fabres, da Rádio Grenal, começou a passar a informação de que o Grêmio já teria um acordo verbal com o Thiago Nunes, caso o Renato Portaluppi não permaneça. Ou seja, se o Renato Portaluppi não ficar, né, quem viria para assumir o seu lugar seria o Thiago Nunes. Eu fui atrás da informação, o Duduro foi atrás da informação, o nosso colega Passarinho foi atrás da informação e acabamos tendo, sim, informações divergentes, porque as fontes são divergentes, são outras fontes. Eu fui atrás de 2 pessoas, o Duduro foi também, fez um trabalho muito legal. E, cara, antes de dar a informação, César, vou dar minha opinião. Sim. Tá? Tu não acha interessante falar da informação primeiro, depois da opinião? Posso falar da informação primeiro. Eu até fiz um vídeo acerca disso e acabei sendo informativa, mas depois eu vou dar minha opinião. Perfeito. O Grêmio tem prioridade, tá? Em renovar com o técnico Renato Portaluppi. Por quê? Porque entende que o calendário da próxima temporada vai ser muito complicada para mudar o comando técnico, tá? A gente sai da final da Copa do Brasil, se a gente não vencer, batendo na madeira aqui, mas se a gente não vencer, 3 dias depois teremos a pré-Libertadores, certo, César? Certo. 3 dias depois da pré-Libertadores teremos o início do Gauchão. O Gauchão, cara, não é muito importante, mas é jogo e tem que ser jogado. Então a gente já vai ter o início da temporada, a gente não vai ter aquela pré-temporada normal de todos os anos, tá? E trocar um comando técnico é muito mais complicado do que se imagina. Eu não estou dando a minha opinião, tá? Agora... minha opinião é depois. Até agora é tudo informação, tá, trocar gente? o comando técnico é muito difícil. A gente já viu alguns casos dar certo. Com o próprio Renato deu certo, né? Ele veio em 2016, teve alteração, logo depois a gente foi campeão da Copa do Brasil. A gente viu dando certo isso no Flamengo, do Jorge Jesus, mas o cara tinha uma máquina em mãos. Mas não é o habitual tu trocar o comando técnico e já ter, né, um sistema de jogo, ter uma tática que dê certo de primeira. Acaba passando por uma reformulação, tá? A questão primordial que se preza dentro do Grêmio é justamente essa. As conversas entre Romildo e Renato para a renovação já estão em andamento. Por quê? Porque não tem como eles chegar só no dia 8, quando a próxima temporada já estiver começando, para querer definir alguma coisa. Então, gurizada, muito provavelmente nas próximas semanas, antes da final da Copa do Brasil, já vai ter decidido. Só que não é algo que a direção gremista vai ficar externando. Muito pelo contrário, tá? Inclusive é pro próprio elenco do Grêmio, tenta não se passar muito essas questões, porque o foco dos jogadores e do Renato tem que ser apenas trabalhar dia após dia no treinamento para que haja um Grêmio 100% focado nos 2 confrontos contra o Palmeiras, tá? Só que o Grêmio não pode deixar de trabalhar num plano B. Tá, então o Grêmio trabalha assim, o plano A, Renato Portaluppi, a permanência do Renato Portaluppi, trabalham com todas as forças em cima disso. O Renato Portaluppi, que inclusive pede reforços e reforços pontuais que cheguem pra fardar, entrar em campo e jogar. E o plano B do Renato, isso foi o que uma fonte me passou, seria, do Grêmio, aliás, seria o Thiago Nunes. Por quê? Porque o Thiago Nunes tem uma capacidade de continuar no trabalho do Renato sem mudar muito a dinâmica do jogo, o estilo de jogo, entendeu? Então, sim, o Thiago Nunes estaria nos planos do Grêmio se o Renato não ficar. Mas a prioridade do Grêmio, tá? É a permanência do técnico Renato. Perfeito. Bom, essa é a questão da informação, né, rapaziada? Então, a gente tá trazendo aqui pra vocês que as informações, sim, são divergentes. Uma fonte diz uma coisa, outra diz outra. Um repórter tem um tipo de visão, outro tem outro. As próprias informações entre eles não batem. Enfim, tá uma situação bem difícil de averiguar essa questão da permanência ou não do Renato Portaluppi, tá?
sou muito da linha da FAB, do que a FAB trouxe, porque eu confio no que a FAB fala, né? Que o Grêmio tem sim uma prioridade e até bate com o que a direção vem dizendo há muito tempo. Sim. Que o Grêmio tem uma prioridade de manter o Renato, mas, né, contudo, todavia, entretanto, não pode deixar de trabalhar com um plano B. Bom, dito isto, ponto. Informação é isso, Edu Andreotti. Sim. Correto? Agora vamos pro campo da opinião, ok? Edu. Cara, eu espero que o Renato fique. Eu acho que ainda é o mais capacitado para fazer alguma coisa no Grêmio. O Thiago Nunes tem um bom histórico aí com o Atlético Paranaense. Não tão bom no Corinthians, mas até entendo ele não ter ido bem no Corinthians, porque era um estilo de jogo bem diferente. Pode ser que no Grêmio ele não tenha esse problema que ele teve no Corinthians, né? Essa mudança drástica de estilo de jogo. Mas cara, é um calendário muito apertado. Eu acho que não é o momento para a saída do Renato. Eu acho que ele pode seguir de Renato aí tranquilamente. Fabi? Bom, como eu disse, tudo que eu falei agora há pouco é informação, até respondendo o Maher Modas, que falou: acorda pra vida, Fabi, Renato não dá mais. Eu dei a informação, tá? Agora eu vou falar sobre opinião, que é algo que eu queria ter falado antes. E é o que o Romildo abordou um pouquinho na entrevista. Acabei pegando os lampejos aqui e vou abordar aqui agora. Primeiro, Perfeito. O Romildo negou. O Romildo sempre nega. O trabalho do Romildo ultimamente nas coletivas está sendo negar qualquer especulação. É claro que as informações vão surgir. Eu até falei que estão surgindo várias informações. A gente está indo atrás, eu encontro uma, o Dudu encontra outra, o nosso colega Passarinho encontra outro. Então, assim, ó, as informações surgem. Só que o Grêmio está trabalhando muito no sentido de blindar o time. Porque, cara, às vezes me parece que algumas pessoas não estão tendo noção de onde a gente tá. O Campeonato Brasileiro do Grêmio foi ridículo. Foi uma campanha pífia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a gente tem um elenco pra dar muito mais do que deu, tá? Libertadores, vou nem comentar. Não vou nem voltar nesse aspecto. Só que, cara, não neste final de semana, no outro, a gente tem uma Copa do Brasil, uma final de Copa do Brasil contra um adversário extremamente difícil. E aí ontem eu recebi as informações, eu fui atrás, fiz meu trabalho, porque, cara, a informação a gente tem que ir atrás, a gente tem que passar a informação, a gente não pode fugir dela, gostando da informação ou não. Só que depois eu fiquei bastante reflexiva. Parece que tem gente esquecendo que a gente tá numa final da Copa do Brasil na semana que vem, independente do restante. Eu não tô querendo avaliar o Grêmio dentro de campo porque tá sofrível, tá complicado confiar, tá muito complicado. Só que eu acho que a gente deveria deixar o elenco focar na Copa do Brasil para nos mostrar o melhor futebol possível. A gente tá na final da Copa do Brasil, agora a gente precisa focar nessa final da Copa do Brasil para conseguir fazer o nosso melhor possível em campo. Se a gente ganhar a Copa do Brasil, não vai apagar nada do que aconteceu no decorrer da temporada. Não se apaga. Eu sempre gosto de falar, a história não se apaga. A gente escreveu a temporada dessa forma e ela vai permanecer dessa forma. Só que, cara, a gente precisa dessa taça. O torcedor merece essa taça. E tá a favor fica a permanência do Renato ou não? Eu já vou chegar nesse aspecto, tá? Por tudo que aconteceu, agora até perdi minha linha de raciocínio. Até por tudo que aconteceu nessa temporada, a gente percebe que o Renato não conseguiu tirar muito do elenco. Poderia ter tirado muito mais, não vou negar isso. Passamos por um problema muito sério na Libertadores, foi complicado. Campeonato Brasileiro, bom, a gente tá vendo, né, o que tá acontecendo. A gente poderia estar numa posição muito melhor. A gente tá vendo o time na nossa frente. A gente tá vendo um postulante à taça com um elenco extremamente limitado, com um elenco inferior ao nosso, com a mão na taça, por exemplo. Cara, eu tenho até a tatuagem do Renato aqui. O Renato, pra mim, é ídolo. Quando eu falo do Renato, por muitas vezes eu uso muito sentimento. O Renato, pra mim, é o maior ídolo do Grêmio. Eu acho que o Renato, como técnico, foi fantástico por diversas vezes. Eu acho o Renato um técnico inteligente pra caramba. Só que, cara, e daí já não é... Eu já fico mais, assim, com medo de que manchem a história do Renato dentro do Grêmio do que eu mesma querer que o Renato saia. Porque, cara, vão achar que é desculpa, mas não é. Quem é que vem nessa temporada pra assumir o lugar do Renato e fazer um trabalho melhor em uma semana? Porque é o que a gente vai precisar. A minha maior preocupação é essa.
trocar o comando técnico em meio a uma situação totalmente atípica do futebol. Vai grudar uma temporada na outra. Eu acho que não tem clima pro Renato ficar. Eu acho que a torcida tá pegando muito no pé do Renato, claro, com certa razão, com muita razão, inclusive, e eu tenho medo que na próxima temporada, qualquer deslize, pô, já tem gente desrespeitando pra caramba, e eu já falei várias vezes aqui no programa, tem gente desrespeitando pra caramba o Renato como ídolo, o Renato nunca vai deixar de ser ídolo, a história não se apaga, acabei de citar isso, sabe? Eu acabo ficando um pouco em cima do muro ainda, sabe? Percebemos. Eu acabo, tipo assim, meu Deus, cara. Pô, tu deu todo esse discurso, tu não vai te posicionar, velho. Ah, não, tu é a favor até contra, é simples. Ó, só a favor, não sou contra. Mas sabe o que é não conseguido, Duro? Porque, cara, eu tô tendendo, e daí eu achei muita esperteza por parte da direção, em caso o Renato saia, procurar um nome que consiga fazer um trabalho muito parecido, tá? Aí, tipo assim, o Thiago Nunes, ok, faria um trabalho mais ou menos na mesma linha do Renato. Porque, cara, o torcedor exigiu uma reformulação completa, mudar sistema de jogo, mudar tática, isso e aquilo, em 3 dias, em 7 dias, pera lá, já é loucura. Não vai ter como, cara, infelizmente não vai ter como. Eu acho que, cara, eu acho que não sei. Sabe aquela... Não. Sabe aquela frase, ruim sem ele, pior sem ele? Se o Renato sai... Ruim com ele, pior sem ele. Se o Renato sai, em 6 meses, vão estar pedindo a cabeça do outro técnico, sabe por quê? Porque ele não vai ter tempo pra trabalhar. É essa. Se fosse em outra situação, eu acho que talvez seria muito mais fácil, né? Seria muito mais fácil essa decisão, essa opinião em cima da saída do Renato ou não. Mas é justamente isso que a Fábio colocou, é uma situação totalmente adversa, né? Uma situação meio complicada esse ano.